E como que você vê o avançar dessas posições do governo em não nos atender? Bom, os trabalhadores do Serviço Público Federal, nesse ano de 2012, deram um salto de qualidade na sua luta por um serviço público de qualidade, gratuito para todos, que reúne a luta por mais verbas para educação, saúde, transporte, infraestrutura, ciência e tecnologia. Nesse 2012, nós conseguimos unificar nossa luta e partimos para uma greve por conta da intransigência e da arrogância do governo Dilma. Por isso que essa greve de 2012 dos servidores está tendo o sucesso que está tendo, cada dia cresce mais, e a nossa intenção é não deixar passar aquilo que os governos capitalistas no mundo todo, principalmente na Europa, estão querendo que passe, que é colocar nos ombros dos trabalhadores a crise do capitalismo. Inclusive com retirada de direitos. Retirada de direitos e colocando no Brasil, por exemplo, quase 49% do orçamento da União para pagar juros da dívida pública. Então dinheiro existe, o que não existe é prioridade para as condições de vida do nosso povo. Essa unidade fortaleceu o movimento e, como você disseste, está chegando para a grande população. O que a população ainda não está sabendo dessa maquiagem que o governo tem feito com o uso dos gastos da sua renda? Bom, primeiro é importante que se diga que hoje nós estamos com quase 500 mil servidores em greve no Brasil todo. Setores da produção, da área de transporte, da área de cultura, da área da ciência e tecnologia estão paralisados, né? Isso tem dado um efeito muito importante para que o governo acabe com a sua intransigência e passe a negociar conosco. Essa unidade foi construída a partir dessa intransigência do governo. Na verdade, nós vimos discutindo com o governo Lula, conquistamos várias coisas do governo Lula. A partir do governo do Dilma, da crise do capitalismo, a postura do governo Dilma tem sido de colocar sobre nossos ombros essa quantia, né, essa conta. E, por conta disso, os servidores que estavam acostumados a negociar e a ganhar na mobilização se viram defronte de um governo mais austero, mais do lado do capital e contra os trabalhadores. Por conta disso, os trabalhadores do serviço público, mais uma vez, estão sendo vanguarda na luta por uma vida digna, por salário digno, contra congelamento de salário, por investimento em saúde pública e educação pública. Como é que o governo responde a isso? Tentando, de maneira desesperada, explicar para a população de que os servidores têm que dar sua cota de sacrifício e que agora é hora de investir no setor privado. Isso é uma mentira. O governo tem dado o que querem e o que não querem para o setor privado. É isenção fiscal, é isso? As montadoras de automóveis estão cheias de dinheiro e não estão contratando, estão demitindo. O governo rebaixa a IPI e as montadoras demitem, como agora a GM está ameaçando a demissão de 1.500 operários lá em São José dos Campos. Então, o que está se fazendo é transferir dinheiro público para o dinheiro dos bolsos privados. É pior do que o roubo do Cachoeira. A Dilma é pior do que o Cachoeira, porque está botando bilhões e bilhões no bolso dos banqueiros e dos grandes monopólios privados, dinheiro que foi construído com o suor dos trabalhadores. Essa corrupção é a principal corrupção do país, e é por isso que os trabalhadores estão se unificando e cada vez mais vão se unificar, porque essa mentira não vai passar. E nós vamos construir uma greve geral nesse país para barrar essa política e transformar o nosso país. Obrigado, Vitor. Para finalizar, o que a Condicef não abre mão nesse momento? A Condicef não abre mão de todos os acordos que nós firmamos desde o governo Lula, não abre mão de conquistar um serviço público gratuito para toda a população, não abre mão de colocar salário digno para os servidores públicos federais, não abre mão de paridade entre aposentados, estão matando os nossos aposentados,
Nós queremos paridade, salvar os nossos aposentados que trabalharam mais de 35 anos e que merecem todo o nosso respeito. E não abre mão da luta pelo socialismo, porque está na nossa cartilha unificar os trabalhadores na luta por melhores salários e pelo socialismo. Obrigado, Vitor Madeira.